Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma rápida atualização do Bitcoin e Ethereum e hoje falaremos sobre duas altcoins que está indo um pouco na contramão do mercado e pode dar oportunidades, já que o preço do Bitcoin está brigando nessa região aqui de suporte, ó, começou a lateralizar, conforme eu mencionei, que era uma possibilidade, né, diante do contexto que ele está entre regiões com interesses de liquidações. Antes de a gente continuar, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e quem sabe até compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Pessoal, então olha só, de forma bem resumida, didática aqui para vocês, tá? Nós temos o Bitcoin, ó, liquidando, né? Ó, ele chegou nesse nível de suporte que nós vimos ontem, que era uma região de liquidação. Depois foi lá em cima, ó, na linha roxa, lembrando então que suporte de curto prazo, linha amarela, linhas roxas, pontos de liquidações, linhas brancas são os níveis aí de suportes mais importantes. Hoje nós vamos atualizar essas regiões, tá? Então o preço veio, liquidou aqui embaixo, foi liquidou lá em cima, ó, veio didaticamente aqui na madrugada, aqui, ó, no candle das 9 horas. Depois veio aqui em cima e mais uma vez chegou aqui nesse último candle que está em vigência, falta 7 minutos para fechar. Então o que está acontecendo aqui? Lateralização, liquidações acontecendo nesse ponto aqui, acontecendo nesse ponto aqui. Quando o preço vai sair dessa região? Quando terminar essas liquidações, tá? Então, na minha visão, esse é um momento interessante porque o Bitcoin ele pode ficar lateral aqui e o que traz um cenário positivo dentro dessa lateralização, porque assim, ó, dentro de lateralizações, ninguém ganha dinheiro. É aquela região que a gente fala que é no trade zone, né? Que você não deve operar, não deve ficar fazendo trade, não deve ficar fazendo muitas movimentações. Só que quando a gente olha para a dominância aqui, ó, a dominância está começando a recuar. Então, com o Bitcoin, capitalização do lado esquerdo lateralizando e a dominância continuando a corrigir, Bitcoin lateral vai trazer oportunidade nas altcoins. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para uma Rune da vida, ó, enquanto o Bitcoin hoje está em um contexto do dia, deixa eu colocar aqui no gráfico diário, ó, enquanto o Bitcoin hoje está basicamente no 0 a 0, uma Rune, por exemplo, está subindo 3,64%. A Aptos, pegar no contexto do diário, ó, a Aptos hoje está subindo 8%. Isso por quê? Porque a dominância do Bitcoin está começando a recuar enquanto ele está lateral, fluxo perfeito para uma movimentação nas altcoins. Então isso pode se repetir, tá? Durante o dia de hoje, o preço um pouco mais lateral por aqui. Lembrando que, para que a gente veja o movimento de tendência, o Bitcoin vai precisar romper essa região destacada com a linha vermelha para vir aqui nos 68.900, 69 mil dólares, para posteriormente ir lá naqueles alvos. E se ele perder o suporte da média de 9 períodos no gráfico diário, nós vamos olhar, quando eu falo perder, é um fechamento diário abaixo desse indicador. Testar aqui não é perder, tá bom? E aí, se isso se concretizar, o Bitcoin pode ir lá nas linhas brancas. Aí a gente precisa ajustar um pouco esses níveis, né? Porque eu marquei pontos levando em considerações médias, ó, e elas vão subindo com o passar dos dias. Ó. Então hoje o Bitcoin chegou a cair abaixo da média de 9, mas não fez um fechamento diário abaixo desse nível não, ok? E deixa eu ajustar aqui agora no 4 horas, essa região aqui, ó, para casar com a média de 100 períodos no gráfico de 4 horas, tá? Então, pessoal, estrutura de baixa, a gente teve como é que fala? Cruzamento de médias aqui, ó, com a média de 9, cruzando abaixo da média de 21 períodos, tá? Geralmente, quando isso acontece, se não tem um descruzamento, o preço, ele continua caindo, né? Da mesma forma que quando a gente tem um cruzamento inverso desse, por exemplo, aqui, ó, veja só, Bitcoin fez o cruzamento das médias, ó, a média de 9 cruzou acima da de 21 e o preço cruzou acima das duas médias. Quando isso acontece, a gente vê um contexto de alta. Quando o inverso acontece, como aqui, a gente vê o contexto de baixo. Então é isso que a gente pode ver. E quando o preço perde as médias rápidas e as médias rápidas se cruzam, é de maior probabilidade que o preço venha buscar as médias de 100 e 200 períodos aqui, de acordo com o meu setup, tá? Então é mais uma confirmação aí para mim de que a gente pode ver esse movimento acontecendo e a confirmação desse rompimento se dá com fechamento diário abaixo da média de 9 períodos, ok? Ethereum, galera, começou a acompanhar a movimentação do Bitcoin, ó. Chegou muito perto lá do alvo, que eu deixei destacado para vocês, 2.800 dólares, atingiu os 2.700, agora está recuando, perdendo também, ó, uma linha de tendência de alta. Então,
Com isso, eu ainda vejo a possibilidade de Ethereum vir buscar os suportes aqui destacado com as linhas amarelas, tá? Então, com a Ethereum testando esses níveis aí, é interessante comprinhas fracionadas, visando a continuação, rompimentos dos 2.800 para ir nos 3 mil dólares. Galera, a Ethereum vai nos 3 mil dólares aí, muito provável até meados do mês que vem, mais ou menos. Então, façam disso uma oportunidade. Falando sobre altcoins, vou trazer aqui então análise de duas altcoins, começando, galera, pela Rune, que é um dos ativos que está se destacando aí um pouco hoje. O que chama a minha atenção nela é o fato dela ter começado a fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui. Além do rompimento dessa linha de tendência de baixa, ela conseguiu conquistar o último toque, essa região, né? E aí ela acumulou por aqui, cenário bem positivo, ó. E agora ela forma um padrão que pode trazer um contexto aí bastante de continuação do movimento, que é basicamente um padrão de triângulo simétrico, ok? E se ela conseguir fazer o rompimento acima desse padrão de triângulo, ela já tem alguns alvos aqui, ó, imediato. Primeiro alvo vai ser o topo do nível, né, que chegou, começou a formação do triângulo. Posteriormente, o preço tende a buscar pontos de retrações desse movimento aqui, ó. E aí, um ponto de retração vai estar aqui, ó, em 0,618. Então, a gente está falando de uma oportunidade a partir do rompimento entre 7% a 20% mais ou menos em Rune, tá? No gráfico intradiário, ó, volume, puxar aqui, minha tela tá na frente, ó, volume considerável entrando, preço em uma tendência bem legal, só que ela tem essa resistência aqui, ó. Então, para que vocês aí tenham uma sinalização mais clara para uma entrada nesse ativo, para quem quiser fazer uma operação de mais curto prazo, sugiro aguardar o rompimento dos 5 dólares e 29, uma confirmação de rompimento aqui com pullback, retração de FIBO, reteste nas médias pode ser interessante, ou caso ela venha retestar aqui, ó, esses pontos de apoio e suporte, pode ficar interessante uma comprinha fracionada. Agora, caso ela não segure aqui e venha perder esse fundo da LTA, romper o padrão de triângulo, aí esse cenário muda, nós ficamos aí com um viés menos interessante, mas tá com cara aqui de que ela vai fazer o rompimento dessa resistência, vale a pena estar guardando, porque pode trazer uma oportunidade interessante. Quem fez um rompimento interessante foi a Aptos, hoje com uma alta aí de quase 9%, tá fazendo um pivô de alta, conforme a gente consegue visualizar, ó, rompendo esse ponto de resistência importantíssimo, já foi resistência em outros momentos, suporte importante também, então ela tá conquistando um novo patamar, fazendo aí um rompimento. Se eu traçar uma Fibonacci, ó, desse topo para esse fundo, vocês vão ver que essa região que ela está, vamos dizer que essa região que ela chegou agora, é uma região de resistência, que é o ponto de 0,68 desse movimento de baixa. Com isso, esse rompimento acontecendo, essa confirmação, Aptos caracteriza a reversão da sua tendência de baixa, o que traz um contexto aí muito positivo, tá? Para a continuação desse movimento. Então, assim, entendam, o ativo já subiu 8% hoje, galera. Não saiam se posicionando com altas assim. Aguardem por retrações, tá? Ó, ela pode retestar essas duas linhas amarelas antes de continuar subindo, o que é próximo também de uma linha de tendência de alta, essa LTA que eu destaco agora com a linha branca, tá? Então, na minha visão, assim, ó, nem a Aptos e nem a Rune é para sair comprando agora. São moedas para vocês ir monitorando ao longo da semana que podem trazer oportunidades interessantes visando a continuação do movimento, especialmente se o Bitcoin proteger por aqui, continuar lateral, porque aí o fluxo de mercado favorece, ou se o Bitcoin romper a região de resistência. Esse cenário para essas duas altcoins só ficam negativos se o Bitcoin não segurar aqui e começar esse processo de correção. Aí o buraco, vamos dizer que fica mais embaixo para as altcoins. Perfeito? Então não esqueçam de fortalecer deixando aqui like, se inscrevendo no canal. Vejo vocês na live hoje, 12h15. Valeu e até a próxima.